Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar. O profeta fala nas 3 classes de crente. O profeta William Marion Branham, ele prega uma mensagem com este título aqui: As 3 classes de crentes que existem no mundo. Existem 3 classes de pessoas: o incrédulo, o manufaturado e o genuíno cristão. Dentro de todas as igrejas tem essas classes. Então nós vamos começar com a classe incrédulo. O profeta fala que o incrédulo, ele gosta de receber tapinhas nas costas. Tapinhas nas costas. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, ele cita o exemplo aqui, as pessoas estavam adorando aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres, a multiplicação de peixes. Então, os incrédulos gostam disso, de elogio. E quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, que aquela palavra vinha contra aquilo que eles criam, eles não puderam suportar. Eles puderam aceitar os milagres que Jesus realizava, expulsando os demônios. Em Mateus 10, e ele mandou sair de 2 em 2 os 70, eles expulsaram demônios, a tal ponto que Jesus se regozijou e disse: eu vi Satanás cair do céu como a luz. Veja, eles expulsaram demônios. Judas bem com eles aqui, veem os incrédulos. Agora, se vocês observarem, aqueles 70 que fizeram milagres, eles expulsaram demônios. Então, quando Jesus começou a citar as doutrinas, aqueles 70 foram embora, porque não concordavam com o que eles criam ser correto. Então, muitas dessas pessoas que são crentes, eles querem crer em Jesus da maneira deles, não da maneira que a Bíblia está escrito. E o profeta cita aqui Eva, que ela era muito religiosa, naturalmente, como muitos crentes hoje. Então, porém, ela não creu na palavra verdadeira e ela teve de fazer para si mesma a religião. Uma religião, as pessoas fazem religião. A religião é uma forma de crer em Deus da maneira torcida. Então, as pessoas querem religião. As pessoas não querem a palavra de Deus, elas querem uma religião. Elas querem uma placa de igreja, que é mais fácil seguir. Então, ela fez aí algumas folhas de figueira, que funcionou como uma religião, como uma cobertura. Então essas pessoas entram debaixo disso e se tornam uma cobertura para elas. O profeta também cita Satanás, quando ele estava no céu, querendo fazer um reino melhor do que o reino de Deus. Então o incrédulo, ele nega a totalidade da palavra. Eles não creem, eles creem naquilo que eles querem crer. Então, o incrédulo, a primeira coisa que for dita que ele não gostar com respeito a isto, ele vai mostrar que é nesse mesmo momento ele é o incrédulo. Paulo disse: saíram de nós porque não eram de nós. Para começar, eles iniciaram conosco. E não termina essas pessoas. Então, esse é o incrédulo. Se você for contra aquilo que ele está falando na fé dele, ele já sai da igreja e já começa a blasfemar. Este é o incrédulo.
Agora, nós temos a segunda classe, que é a classe mais perigosa que tem, que é o manufaturado. É o crente mais perigoso. E nós encontramos agora que eles fazem bem exatamente como o pai deles faz, Judas. Aqui tem o Judas. O manufaturado, ele vai firme assim até quase chegar ao fim. Então Judas era um tipo de cristão manufaturada. E eles persistem que eles possam encontrar algo, um defeito. Eles ficam procurando defeito. A toda hora estão olhando para encontrar uma fenda. Ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Então são crentes que ficam ali dentro da igreja esperando ganhar dinheiro através da religião. Ali eles observam quando vão levar vantagem. Então Judas ficava ali. Judas era assim, olha, aparecia algumas pessoas que necessitavam de uma cura. Judas falava assim para aquela pessoa, olha, eu conheço Jesus, ele vem aqui, ele te cura, certo? Se você me der um tanto de dinheiro, eu vou lá e trago Jesus aqui, ele cura essa doença sua. Eu mais Jesus, nós somos assim. Então, hoje é mais ou menos o cristão manufaturado, aquele pastor que fica expulsando demônios a fim de obter ali algum lucro. Eles não querem, eles querem Deus e o dinheiro. Esse é o cristão manufaturado. E a Bíblia diz que isso não pode. Ou você ama a Deus, odiar um e amar o outro. Então, você tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar Deus de todo o coração. Então, o cristão manufaturado, ele ama Deus, ele quer ficar com Deus, com a palavra, e quer ficar com o mamon. Ele quer ficar com as duas coisas, e isso não pode. Não tem como, amarás um e odiarás o outro. Então foi o que aconteceu com Judas. E o profeta diz que os verdadeiros crentes não questionam nada, está escrito na palavra. Eles creem nela e eles simplesmente seguem diante. Então o verdadeiro, ele não o verdadeiro ele não se escandaliza. Agora, o crente manufaturado ronda e age simplesmente tão pio o quanto possa. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar qual é você, como você faz, ó. O país não está cheio dessa porção de hipócritas. É o Judas. É exatamente isso, diz o profeta. Torna-se parte de um grupo, ele era tesoureiro. E o profeta fala aqui que são pessoas inteligentíssimas, pessoas intelectuais, mas não têm fé, estão ali esperando receber algo em troca. Então eles têm uma fé manufaturada. E aí o profeta diz assim, lembre-se, ele não estava fazendo Jesus de tolo. Depois que os 70 saíram, os crentes decidiram de que lado ficariam. E ele virou-se para os crentes. Ele disse, há ainda algo em vós? Pois disse, escolhi os 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois ele era a palavra, ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi, pare um minuto, pense profundamente por um longo tempo, honestamente. Quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, e um homem chamando-o de irmão, e sabia o tempo todo
que esse era o enganador. Jesus sabia que ia procurar aborrecê-la e vendê-la por 30 moedas de prata. É o que está acontecendo hoje. Os falsos pastores estão se vendendo. São Judas se vendendo. Estão ali para se vender, para receber benefício próprio. Através da fama ali se torna pastores e depois já entra para a política, fingindo que ama a Deus e que é uma boa pessoa para poder entrar na política. E aí o profeta fala, né? Seu amigo andando por ali, mesmo ele disse amigo, chamava Jesus de amigo, chamava Judas de amigo. Jesus chamava Judas de amigo. E ele sabia que Judas ia trair ele. E aí está o crente manufaturado que está só esperando, ele proclamará isso. Ó, eu creio isto, eu creio nisso, eu creio nisto, mas ó, você sabe, eu ouvi alguém dizer que é nos tempos de fulano. Ó, veja, só de ouvidos compridos. E o profeta fala aqui que o verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Isso é tudo. Ele observa a palavra, ele não está procurando findas, defeito. Se você vai à igreja para procurar defeito, o profeta fala que o diabo te mostrará. Então, o manufaturado, ele está procurando truques, ele crê em Deus e isto conclui. Então, aqui ele fala que o verdadeiro, ele crê em Deus. E ele fala que o incrédulo, ele enche num minuto. Ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Ele tem de se levantar e sair, ele sai logo. Se não está concordando com ele, esse é o incrédulo. Ele já começa a blasfemar, já fica bravo. Se você fala alguma coisa da Bíblia que não bate com a fé dele, ele já fica nervoso, ele já fica irritado ali, ele já levanta e já sai. Agora o manufaturado fica caladinho, quietinho, parece uma pessoa mais mansa, mas ele está esperando ali alguma coisinha, ele fica reparando em você, se vê algum defeito. E esses manufaturados, o profeta fala aqui que eles são pessoas muito populares, são pessoas famosíssimas, são pessoas que têm talento único, talento únicos, e pessoas educadas, alto grau, são pessoas que têm muito estudo, são grandes homens astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E o profeta fala do verdadeiro crente agora. O verdadeiro é aquele que crê na Bíblia correta, completa. Se você não crê na Bíblia completa, ou você é um manufaturado ou você é um incrédulo. Em algumas 3 classes você vai se enquadrar. E Noé é um verdadeiro. Agora é a 3ª classe de crente, que é o genuíno cristão. É aquele que ele é sincero, ele crê em toda a Bíblia, ele não crê em homem, ele crê na Bíblia. E o manufaturado é muito educado, altamente muito educado, muito culto, essas pessoas cultas demais, inteligentes demais. Então o manufaturado ele tem essa característica. E nós temos o Pedro, que é um verdadeiro cristão, Abraão, nós temos Isaac, Jacó, José é um exemplo. O profeta cita esses verdadeiros cristãos, Tiago, os apóstolos, Elias. Então esses são os verdadeiros, esses são os eleitos, aquelas pessoas que têm verdadeiramente o Espírito Santo. Então são essas as 3 classes de crente. Estão nas igrejas em todos os lugares. Então,
Vamos recapitular: incrédulo, manufaturado e o genuíno cristão. O incrédulo é aquele que as coisas têm de estar de acordo com o pensamento dele. Se sair fora do pensamento dele, ele já blasfêmia. Ele usa de blasfêmia, já levanta e já sai. Que é um exemplo dos fariseus. Os fariseus eram um exemplo de incrédulos. Nirode, o profeta cita Nirode como incrédulo. Acabe é um exemplo de incrédulo, pessoas incrédulas. Então, Caim, por exemplo, era muito religioso, mas era incrédulo. Então, em uma dessas três classes, você vai se apresentar: o incrédulo, ou manufaturado. O manufaturado quer seguir Deus e o dinheiro, ele quer as duas coisas. Judas queria Jesus e o dinheiro, e isso não pode. A pessoa tem que escolher um ou outro. E o verdadeiro e genuíno cristão, que é aquele que crê na palavra de Deus, desde o começo até o final. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aí para alguém que está necessitado deste ensinamento. Então, esta é uma inspiração tirada desta mensagem, as três classes de crente, pelo profeta William Marion Branham. Deus vos abençoe.